Na verdade, esse momento que a gente está passando, a casa ela passa a ter diversos nomes. A casa, com essa condição atual da pandemia, ela passa a ter diversas funções e talvez o desafio para nós arquitetos seja muito mais uma questão de fugir um pouco, no sentido de ampliar um pouco a ideia do programa tradicional do habitat, da casa, da residência unifamiliar. Malafo é uma das muitas aldeias esquecidas pelos governantes na Guiné-Bissau. Neste momento, com um grupo de artistas, eu estou a trabalhar em Malafo com a comunidade para construir uma mediateca, que chamamos Mediateca Onshore. O objetivo da mediateca é criar um espaço onde jovens e adultos e pessoas de toda a parte do mundo possam se encontrar, interagir e partilhar saberes locais e saberes universais. A mediateca onshore consiste em 2 núcleos. A mediateca em si, a mediateca que tem uma biblioteca, um espaço para computadores e um espaço de residências, um núcleo de residências para artistas, cientistas ou investigadores que trabalhem na área ou que tenham algum projeto que possa envolver a comunidade. A ideia da mediateca foi desenvolvida pela artista Filipa César e Sana Nangada, com os quais estou a trabalhar, e com o Suleimani Biai. Trabalhamos com a população mesmo, que não só participou na ideia da concepção do espaço, como na sua própria construção. Tentamos usar o máximo possível só materiais locais. Estamos cá para falar da moradia do Sr. Edson Gomes, uma moradia composta por 4 habitações, com áreas sociais, áreas de lazer e um edifício de apoio. A vivência nas casas que projetei é uma vivência harmoniosa, isto porque desde a fase de concepção do projeto são tidas em conta todas as vontades e os desejos do dono da obra e também a visão do projetista da arquitetura, baseando-se também no nosso clima, que é um clima quente e úmido. As casas projetadas são sempre compostas de pátios externos para poder desenvolver atividades de lazer e de convívio familiar. E toda esta componente influi muito na arquitetura tropical e na forma de viver aqui nas ilhas. Em Portugal temos um clima relativamente interessante, onde é possível viver no exterior muito cedo no ano e até muito tarde no ano também. Tudo o que é possível fazer em termos de potenciar a relação com o exterior, de potenciar a forma como podes abrir um espaço para fora, como podes utilizar o teu exterior como o interior, como podes transportar certas funções para o espaço exterior, são coisas que nos interessam. São projetos onde é mais importante a vida que as pessoas podem fazer neles do que necessariamente o desenho ou a composição que tentamos trazer para um projeto. Esta questão do nosso trabalho não acaba nas paredes da casa, acaba muitas vezes nos muros exteriores ou nas vedações exteriores, e temos sempre uma estratégia que implica todo o território com o qual a casa se relaciona, porque também achamos que é essa mais-valia da relação com a paisagem e a relação com o espaço verde que pode ser interessante para habitar. Esta casa é um exemplo um pouco disso, onde, abrindo as janelas, facilmente a zona de comer está na rua, ou a sala é um exterior. A realidade é que funciona quase como se fosse uma espécie de uma grande tenda, com as janelas abertas,
está entre um jardim e uma casa. Eu acho que essa questão do viver e trabalhar no mesmo espaço é uma questão que sempre existiu e sempre vai existir, e não parece que haja necessidade de mudar o nome do espaço, de casa para escritório. Faz-me um pouco confusão, não é? Esta questão de termos de nos deslocar para o trabalho é que eu considero que não é tão natural. Por isso, de facto, haver um espaço onde trabalhamos ou trabalhar em redor da casa esta deveria ser a regra e não a exceção. A casa possa ter o nome de home office, ou seja, escritório em casa. Basta ter somente uma esquina para pôr lá uma mesa de escritório, não criando assim uma barreira física sólida, mas sim uma forma de trabalhar em casa e também conviver com a família e poder levar a cabo todas as tarefas que nos são devidas como profissionais sem perder o vínculo direto com o ambiente familiar. Este condomínio foi projetado para se viver não só nos apartamentos, mas em todo o espaço exterior. O espaço exterior é um espaço de vida, é um espaço onde a comunidade se reúne, é um espaço aberto, é um espaço privado, mas aberto ao exterior. Toda a comunidade do bairro pode entrar e usufruir e desfrutar deste espaço. Portanto, este espaço é um ponto de encontro da comunidade de Palmares Baixo. As habitações foram projetadas para ter um conforto ambiental bom, sem necessidade de utilização do ar-condicionado, por exemplo, de modo que foi feito para ter não só a iluminação suficiente para os compartimentos, natural, a iluminação natural suficiente, mas também uma ventilação transversal que permita o arrefecimento e o arejamento de todos os compartimentos. As pessoas, apesar de terem habitações de pequenas dimensões, porque isto é um conjunto de habitação de interesse social e era uma exigência do próprio programa, portanto penso que têm condições para ter uma vida saudável, agradável no interior das casas, mas também no espaço exterior. O espaço foi feito de forma que as pessoas tivessem uma grande área social, uma grande área que pudessem usufruir em conjunto. Para além disso, a própria praça é um espaço verde por um lado, mas também um espaço que foi feito de forma que pudesse haver eventos de socialização, porque eu sei que fazem aqui ações de sensibilização, formação e ações sociais, nomeadamente culturais, como espetáculos de música, etc. Toda a comunidade do bairro acaba por interagir com a utilização dos espaços privados, privados de caráter de utilização pública, mas é um espaço de encontro de toda a comunidade. The house is built in a Syrian village in the north of Goa, and it experiences a tropical climate. It also experiences rainfall for almost 5 months. Therefore, the general architectural language responds to the aspect of high humidity, need for cross ventilation, and the need for protection from rain. This house responds to the front village street with a deep veranda, and this also is a place for conversation with the neighbors. The two courtyards in the living room tell the time of the day and the seasons of the year. The house does not try to keep the rain away, but gently lets it in. The spaces try to carefully maintain a balance between privacy of its inhabitants and the need to be sociable. The passerby gets a glimpse of the courtyard
and the access directs one's eye to a beautiful view of the champa tree in the courtyard and the garden beyond, thereby giving the street a visual relief. By virtue of which the space is free-flowing and with abundance of light and breeze. The house is primordial and atavistic in its nature, responding to the sky, the wind, the moon and the sun with a human scale, gestures that are oldest and most known to man. O projeto aqui apresentado, as duas casas na ilha. Estamos a falar de casas muito pequenas. Eu acredito que elas têm funcionado mais com arrendamentos temporários, no caso dos estudantes, por exemplo. Há um texto muito bonito sobre estas casas do arquiteto Arturo Franco, que ele a certa altura compara o constrangimento de espaço a uma dança tradicional madrilenha, o xotis. Ele escreve que, sendo o xotis dançado num quadrado de aproximadamente 40 por 40 centímetros, que, para além de uma oportunidade do casal se aproximar, como é óbvio, se trata de um desafio espacial e, no fundo, estas casas são um desafio para habitar, não é? Cabe o essencial e pouco mais. E estamos a dizer que estas casas serão hoje em dia habitadas por uma pessoa, duas no máximo, no caso do duplex. Nelas, muito provavelmente, já viveram famílias inteiras em condições bastante precárias. De referir que esta tipologia de casa surgiu no Porto de forma a acolher as vagas de operários que vieram trabalhar para a cidade na segunda metade do século XIX, a viverem de uma forma amontoada, com poucas condições, nos quintais das casas da classe média. Agora, ela terá, sim, muitas vezes gerado um espírito de comunidade, uma identidade comum entre as famílias, no fundo tornou-se num espaço de sociabilização. Eu lembro-me que, durante a construção da Casa 12, a Casa 6, a mais pequena, foi arrendada a um jovem médico que veio trabalhar ali ao lado no Hospital de Santo António. E lembro-me de ver o impacto que esta notícia teve na população que ali habitava, que é maioritariamente idosa. Lembro-me de ver as senhoras muito curiosas, mas com aquele sentimento de conforto e de alguma segurança por vir ali um médico ser vizinho delas, não é? Que a qualquer altura as poderia vir a ajudar. Agora, esta cidade escondida, por vezes, tem o seu charme, não é? Tem uma atmosfera muito especial, então estou no Porto. Um dos aspectos fundamentais quando desenhamos a casa, o fogo, que é a empatia. Essa capacidade do arquiteto se transformar no dono é um ponto de partida forte. A partir daí, explotar um processo criativo e que depois chegamos às várias soluções. Concretamente aqui no condomínio, começou a partir de uma ideia já muito própria da nossa realidade cabo-verdiana, onde se introduziu o conceito de subdivisão de lotes, ou lotes coletivos. Nós estamos numa ilha onde há escassez de território urbanizável e que é do nosso interesse que a área urbanizável seja reduzida ou mantida ou até encurtada, porque sabemos que as ilhas, o equilíbrio ecológico é bastante sensível. Aqui estávamos num lote, numa zona, num bairro já com alguma consolidação, onde surge esse buraco urbano. E perante o buraco urbano foi um consenso junto com os clientes e desenvolvemos de forma a minimizar, em vez de um lote para um cliente, um lote para 3 clientes. De certa forma, quebrando a barreira que se trabalhava só no escritório, só no gabinete, lá, portanto, metidos, de certa forma, ambiente controlado,
libertou uma nova frente que agora, portanto, temos mais liberdade. Hoje, até com o apoio da tecnologia, eu consigo estar a projetar e em contacto com toda a minha equipa, em casa, no mar, a tomar um banho de mar, num bar ou, portanto, num passeio, ou mesmo a fazer exercícios físicos. Sempre tenho alguma ideia, um conceito, toca lá o esquiço, vai via telemóvel, né? For a house to transform into a workplace, it requires spaces that are transitional in nature, or as we call it, in-between spaces, or the ability of the existing space to transform itself. In this current situation, one would expect people of all ages, a family with all age groups to be present at home, and each one requiring its own space to rest or to retire or just to be. Having designed a space that is free of any demarcations or boundaries allows the occupants to inhabit this space with a certain freedom. As seen in old Goan houses or vernacular houses, it is the functionless spaces which are the most alive. The house, in its nature, is a free space. Eu, por exemplo, estou a fazer uma casa para um casal de japoneses que deixaram a agitação de Tóquio para vir morar numa zona rural de Valença do Minho, no norte de Portugal, e eles trabalham em casa. Eles dedicam-se à agricultura, vivem do campo, mas trabalham em casa. Ele é programador informático, ela é tradutora, e a casa já vinha com esse pressuposto de pensar o espaço da casa para o trabalho deles. Mas, de facto, eu acho que a designação de casa não muda, não é? O Boldarini Arquitetos Associados tem trabalhado com projetos públicos, com destacada atenção ao tema da habitação de interesse social e da urbanização de assentamentos precários. Contexto bastante complexo do ponto de vista social, ambiental e urbano na região metropolitana da cidade de São Paulo, e tema para o qual temos lançado aí grande parte dos nossos esforços e reflexões acerca das oportunidades e das necessidades que esses grupos residentes em áreas precárias e socialmente frágeis têm apresentado. Temos compreendido essa atuação como uma grande oportunidade de superar uma série de déficits colocados ao longo das últimas décadas e entendido o papel do arquiteto e urbanista como uma contribuição importante para a mudança do espaço físico e, consequentemente, da vida das pessoas residentes nas periferias das grandes cidades brasileiras. A ideia do condomínio terra surge depois da construção do condomínio Paraíso. O condomínio Paraíso foi uma experiência onde dei-me conta que não atingia a burguesia emergente, pequena burguesia emergente e mais jovem, e por causa do tamanho, por causa da quantidade de quartos, então decidi fazer uma correção em função dos meus objetivos. E para poder reduzir a área, nas casas de condomínio Paraíso tinham 200 metros quadrados, as casas de terra têm 130. A ideia foi tentar reduzir em todos os aspectos. Dos aspectos foi pensar na distribuição. A distribuição que mais poupa a área é a compacta, só que o sistema, a distribuição funcional compacta, uma casa compacta, não permite ventilação cruzada, que é o recomendável no clima quente e úmido onde nós estamos. A ideia foi desfasar, fazer uma casa compacta com um centro, um quadrado com um centro onde está a circulação, desfasar esse quadrado para manter
a mesma área de circulação, não investir em muita área de circulação, é uma circulação central que distribui para os cômodos, mas que me permita fazer ventilação cruzada. Os materiais foram escolhidos pelo impacto no ambiente, igual que o condomínio Paraíso, só que este se chama Terra, porque foi mais ajustado às necessidades do mercado. Este condomínio tem 6 casas e está em construção neste momento. O projeto dessa casa, ele parte de uma premissa urbana, uma premissa de inserção urbana de um conjunto tão grande de casas, né? São 23 casas. A ideia foi tentar trabalhar dentro desse conjunto, né? Essa gradação entre o coletivo, entre o urbano e entre o individual, a residência unifamiliar. Adentrando dentro da casa, né, e fazendo essa interface entre o urbano e o privado, o individual, a gente tem uma gradação visual, né? Então você consegue ter um controle visual, um controle de luz e, de alguma forma, integrar a rua para dentro de casa, né? Trazer a rua para dentro da sua unidade. Dessa forma, a gente trata nessa transição a questão da permeabilidade, uma vez que a gente tentou trabalhar seja com o uso de cobogós nos muros, seja com os portões de entrada da casa no formato de gradis. E também, quando você entra no limite da casa, há a presença das venezianas que fazem essa transição. E esses mesmos elementos fazem também a função de adequação ao clima de Sobral, que foi também uma premissa muito importante para a gente nesse projeto, com a incorporação do recuo lateral e a adoção na casa dos pátios. Esses pátios, eles são um mecanismo que possibilita, né, o morador ver o tempo passar justamente através da sombra do pergolado, que é projetado no piso e na parede, né, que foram pensados a partir de uma composição da própria legislação local, né, ele acaba possibilitando uma exaustão e ventilação muito grande para os quartos e para as salas, né, o que traz um conforto térmico muito satisfatório, além de que o próprio acabamento, né, o revestimento, a cor branca da unidade, ela contribui para as questões térmicas. Today I'll be speaking a bit on our project, the studio, which is an affordable housing for younger generations. And the project itself is located in the inner harbor of Macau Peninsula. It is an old district, meaning that a lot of the younger generation has actually moved out from the area. And one reason being that most of the buildings are really old. It's actually a flood-prone area because the mean sea level height is roughly around 1.7 to 1.8 meters. So it's very prone to flooding. Taking that into consideration, we thought that it's important for us to design based on sustainable philosophy. We thought of rejuvenating the area with our design. The design itself is an M class. In Macau, it means that the height of the building is roughly around 20.5. That's around 6 stories. We tried to mimic the facade design of the surrounding. And at the same time, we randomized the window positions and window sills so that it's not obvious from the front facade of whether
the units within the building itself is based on 1 bedroom or 2 bedroom units. Since the pandemic, there are a lot of different, considerations that we need to put forward in terms of how we design buildings for the future. And one of them, even though that Macau is a very safe city with no cases of any for almost a year now, we feel that the design in the future needs to accommodate a lot of touchless or maybe sensors, so that minimize users or occupants from touching, and providing hygiene to the environment. And another thing is to introduce balconies into the design of the apartment. It's not something that the occupants really appreciate until the pandemic. The use of balcony has actually become more important, especially during the lockdown. Durante a pandemia tivemos de desmontar o ateliê e recolher todas as pessoas para casa. Não foi exatamente fácil, porque se há uma atividade que só uma atividade coletiva, é a arquitetura. Para mim foi radical. Saí do estúdio, fui trabalhar a casa e aprendi desde cá. Ao princípio foi um pouco difícil, aprendi a manejar muito melhor todos os que são os programas para comunicar à distância, mas teve efeitos muito positivos no trabalho, no sentido de que o controlo do trabalho era muito mais sistemático, ficava gravado. A gente sente que as discussões elas começaram a ficar mais registradas, então as dúvidas estão escritas, as sugestões e observações estão em arquivos, então a gente consegue ter um resgate do que foi conversado e do que foi combinado de uma forma mais eficiente. Pronto, a gente tem saudades mais da mesa, onde pomos o papel, desenhamos entre todos, discutimos entre todos. The exodus of migrant workers, because the lockdown in the cities has again made us understand the importance of local knowledge, materials and skills that are available. The situation made us realize that there is something called instinctive knowledge, as opposed to knowledge from years of experience. This tacit knowledge or the knowledge of the hand, which is brought forth by a survival instinct. Este novo normal veio dinamizar ou veio mudar a forma de pensar e ver as coisas, mas não comprometeu ou não impediu que os trabalhos se realizassem. Temos desenvolvido o nosso trabalho desde março de 2020, separados em função da pandemia. Esse é um contexto bastante difícil para nós, porque nos afasta, num primeiro momento, dos nossos pares, né, nossos colaboradores, e num segundo momento também nos afasta da população dos canteiros de obra. E que acabou por, de certa forma, afetar a concepção da arquitetura, a vivência da arquitetura, o resultado final da arquitetura. Tivemos que trabalhar todos em casa, tivemos que introduzir novos métodos de gestão de projeto nas diferentes escalas, com as pessoas a trabalhar, portanto, de forma remota. De alguma forma intensificou algumas práticas que a gente já vinha desenvolvendo, de reuniões à distância, reuniões online, né, frutos de clientes ou de fora da nossa cidade ou de fora do nosso país. Foi uma fase que, como coincidiu com alguns projetos novos, alguns que já estavam em cima da mesa, outros que surgiram durante a pandemia, acabou por se tornar um tempo bastante criativo. Com tanta vida parada, sobrava muito tempo todos os dias.
Se me perguntarem, eu acredito que o futuro da arquitetura, pelo menos na Guiné-Bissau, considerando a nossa economia, está mesmo em revitalização da arquitetura tradicional e das técnicas de construir tradicionais, em convívio com as técnicas que existem hoje em outras partes do mundo. A tal partilha, a tal comunicação entre os saberes locais e saberes universais.